Dando continuidade aí, né, ao retardo mental, dentro dos distúrbios infantis, né, nós estamos trabalhando o retardo mental. Então, como identificar esse retardo mental? Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade no aprendizado. Então, esse atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, isso aí pode ser visto através das consultas de puericultura, onde a criança ela não está desenvolvendo seus estímulos, seus reflexos. Eles podem estar ausentes e podem estar em grande atraso, tá? Então, nós temos que chamar os pais, né, orientar a levar essa criança para o neuropediatra, né, para que isso seja visto a questão desses estímulos que estão ausentes ou em atraso. E também ele pode ser identificado na idade escolar, né? Dificuldade através da dificuldade no aprendizado. Então a criança, né, vai ser detectada com relação a esse atraso no período escolar. Às vezes os pais até já notaram essa dificuldade de aprendizagem, mas alguns não quiseram realmente acreditar que o seu filho está com alguma dificuldade de aprendizagem. O diagnóstico. O diagnóstico, sempre que possível, deve ser feito por uma equipe multiprofissional que possui condições de avaliar o indivíduo na sua totalidade. Após as avaliações, todos os aspectos devem ser discutidos em conjunto pelos profissionais que atenderem o caso, para as conclusões finais e diagnóstico, definindo as condutas a serem tomadas. E a participação da família é fundamental, tá? Então, a família, ela vai começar a observar a criança, então ela vai relatar que já tinha visto determinados comportamentos nesta criança, tá? Isso para o diagnóstico aí é fundamental. E daí nós temos a classificação do retardo mental, né? Pelo CID-10, esse retardo ele pode ser classificado em leve, moderado, grave, profundo e não especificado. Nós vamos ver aqui cada um deles e vocês irão observar, né, que essa classificação ela vai de acordo com o grau de dependência dessa criança. Então, o retardo mental leve, o déficit do desenvolvimento motor aparece antes do que o da inteligência. Então, no leve, nós observamos, né, a questão da não estimulação, da ausência, né, ou do atraso com relação aos reflexos motores antes do período escolar. Tá? Então, isso é visto logo cedo, esse retardo mental leve é visto logo cedo, certo? Muitas vezes quando a criança, né, ela tende a andar, a pegar determinados objetos, ok? Principais dificuldades no trabalho acadêmico, problemas específicos de leitura e escrita, ele vai apresentar dificuldade de aprendizagem realmente, de ler e escrever. Ele pode até aprender algumas coisas, mas ele vai ter muita dificuldade nesse aprendizado. São potencialmente capazes em trabalhos que demandam habilidades práticas, né? Essas habilidades elas são vistas pela criança com retardo mental e elas devem ser estimuladas. E apoio apropriado, vivem sem problemas na comunidade, independentemente ou supervisionados. Então, o convívio com outras pessoas, né, vai acontecer, tá? E esse convívio, ele pode ser de forma independente ou supervisionados, né, com a companhia de algum familiar ou responsável. No retardo mental moderado, nós temos aí progressos em trabalhos escolares é limitado. Então aqui, né, a questão da aprendizagem, ela é dificultada. Problemas educacionais podem oferecer oportunidades para que eles se desenvolvam. Então, o acompanhamento aí com o psicopedagogo, ele é bastante importante
para que alguma aprendizagem aconteça, né, principalmente aí na leitura e na escrita, beneficiam-se de treinamento profissional e com moderada supervisão podem cuidar de si mesmos. Tá? Então, vocês vejam que a questão, né, a habilidade adaptativa aí do cuidar, né, ela já está presente aí como dificuldade na criança com retardo mental. Como adultos, são usualmente capazes de trabalhos práticos simples. Tá? No grave, durante o período escolar, podem aprender a falar e treinados em habilidades elementares de higiene. Né? Então, aí a inserção do psicopedagogo, mais uma vez, para que ele aprenda, né, a questão de reconhecer alguma letra, né, alguma fala, e a questão também da inserção do fono, né, do fonoaudiólogo, para ajudar nessa comunicação, tá? A higiene aí, né, ela tem que ser treinada a executar algum grau de cuidados higiênicos, porque a dependência aí já é bem maior. Capacidade de abstração praticamente não existe, incapaz de aprender linguagem escrita, memória bem desenvolvida, mas atualmente infiel e curta, ou seja, há uma dificuldade aí em se criar traços de memória, capaz de se proteger contra perigos mais comuns, tá? Então, mais uma habilidade aí que é comprometida, a questão da segurança. Na idade adulta, podem ser capazes de executar tarefas simples sob estreita supervisão. Então, vocês vejam que no retardo mental grave, né, dificilmente essa criança vai conseguir fazer algo sem ser supervisionado. E daí nós temos o retardo mental profundo, tá? Onde essa criança ela vai ser totalmente dependente dos cuidados, gravemente limitados em sua capacidade de entender ou agir de acordo com as instruções, necessitam de vigilância e assistência permanentes, incontinência urinária e fecal são frequentes, tá? Então, pessoal, com relação ao tratamento, né, o mesmo que a gente viu aí no autismo. Essa criança ela vai precisar do apoio da família, ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de psicoterapia, ela vai precisar da inserção do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, do fisioterapeuta dentro do seu tratamento, ok? E daí nós vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Dentro desse transtorno nós temos que ter, né, um certo cuidado com relação aos pais quererem diagnosticar a criança com hiperatividade, tá? Então, muitas vezes quando os pais chegam no CAPS, né, querendo uma consulta para o filho que é hiperativo, a gente encaminha para o psicólogo esses pais para que a psicóloga realmente consiga diferenciar se é a criança que é hiperativa ou os pais que não estão conseguindo dar limites a essa criança, ok? Então, nós temos aí como conceito do TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Então, pessoal, o TDAH, né, ele tem que ter os sintomas, tem que apresentar os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ok? Em alguns, nós encontramos com mais destaque 2 desses sintomas, tá? Mas quando a gente vai analisar essa criança, na realidade elas apresentam os 3, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade.
4 a 6% da população, né, identificado TDAH em idade escolar e 2% é identificado aí na idade adulta. O quadro clínico com relação à desatenção, dificuldade em prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e profissionais, né? Essa questão, pessoal, da desatenção, ela faz com que muitas vezes, né, a criança ela tenha uma certa dificuldade de aprendizagem. Mas veja, a criança com TDAH, ela não tem nenhum comprometimento com relação ao funcionamento intelectual, tá? Ela não apresenta nenhum comprometimento. Ela pode ter um atraso de aprendizagem devido à questão da desatenção, porque a professora vai estar ensinando e ele não vai estar atento. Dificuldade em manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Muitas vezes eles nem chegam a terminar uma tarefa, porque eles já estão com a atenção em outra coisa, né, em outra tarefa, e daí ele também não consegue terminar essa outra, e daí ele vai só iniciando as tarefas e não terminando nenhuma. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, não seguir instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais, né? Aquilo que eu falei para vocês. Devido à desatenção, muitas vezes eles iniciam uma atividade e não terminam, já vão para outra e também não terminam, e assim eles vão fazendo, né? Só iniciando as atividades, e isso precisa ser trabalhado. Dificuldade em organizar tarefas e atividades. É por isso que quando adultos, pessoal, eles têm que ter, né, inclusive teve até uma reportagem no Fantástico sobre os adultos com TDAH, como era a sua rotina, né, e a gente tem que orientar quando adultos, né, essa questão para organizar suas tarefas e atividades, deles fazerem quadros de aviso, né, para que ele consiga realizar suas tarefas. Ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa, evitar ou relutar em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante, tá? Por isso que eles ficam muito afadigados quando eles são obrigados a terminar essa tarefa, né? Isso pode até trazer irritabilidade, perder coisas necessárias para tarefas ou atividades e apresentar esquecimento em atividades diárias. Daí, quando adultos, né, a importância aí do quadro de atividades para que eles possam se organizar. Com relação à hiperatividade, né, na hiperatividade, a motricidade ela está muito alterada, tá? Ela exige muito dessa criança a questão da motricidade, porque realmente a hiperatividade é porque eles não param. Agitar as mãos ou os pés ou mexer na cadeira, abandonar a cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que ele permaneça sentado, correr ou escalar em demasia, aí é demasia, né? Ou em demais situações nos quais isso é inapropriado, realmente é demais, né? Correr ou escalar demais em situações nas quais isso é inapropriado, dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer, estar frequentemente a mil ou muitas vezes agir como se estivesse a pleno vapor e falar em demasia. Então vocês vejam, né, que a motricidade deles não param, certo? Eles realmente não param, eles mexem com outras crianças, né? A dificuldade de aprendizagem também vem daí, porque eles não sentam para escutar, tá? Para escutar o que o professor está dizendo, para escutar uma orientação, ok? E isso é o que muitas vezes faz com que os pais, né, já diagnostiquem, né, a questão que o filho é hiperativo, é porque ele não para.
E o quadro clínico com relação à impulsividade, nós temos aí frequentemente dar respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas, apresentar constante dificuldade em esperar sua vez, né? Essa questão de estar em uma fila, isso é tortura para uma criança com TDAH, tá? Que eles não conseguem ficar lá esperando a vez no seu lugarzinho quieto, frequentemente interromper ou se meter em assuntos dos outros. Então ele tem sempre essa impulsividade, ele não consegue o autocontrole de esperar a sua vez, de esperar para falar, tá? As causas aí do TDAH. Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal e suas conexões com o resto do cérebro. Tá? Então a gente sabe que essa região frontal é a região, né, do controle aí com relação o fluxo dos neurotransmissores que vão alterar o comportamento, o humor, a memória, a afetividade, tá? Então, a região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação em outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento, né? Isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados, pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. O que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas que são os neurotransmissores. E existem causas que foram investigadas para estas alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas conexões. Então, assim como o autismo, né, o retardo, ou assim como o autismo, o TDAH, né, ela tem essa questão de alterações com relação aos neurotransmissores que vão atrapalhar e alterar aí certos comportamentos da criança. O diagnóstico do TDAH, né, ele vem os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade devem estar presentes, tá? Algumas vezes nós temos 2 desses com mais predominância, o outro é pouco visto, tá? Mas na maioria do TDAH nós temos os 3 sintomas vistos com a mesma proporção, tá? Considerar a duração, a frequência e intensidade dos sintomas, considerar o grau de prejuízo dos sintomas. Esse prejuízo é mais na questão da aprendizagem, tá? Veja que eles não apresentam problemas intelectuais, mas eles vão apresentar problemas na aprendizagem devido aos sintomas, né? Da hiperatividade, da impulsividade e da desatenção. A avaliação psicológica deve envolver os pais, a criança e a escola, tá? Então, assim como o autismo e o retardo mental, a escola ela é bastante importante aí no diagnóstico dos distúrbios infantis. E as principais consequências do TDAH, nós temos baixo rendimento escolar, né? Repetindo mais uma vez, não é que ele apresente comprometimento intelectual, mas ele vai ter um comprometimento da aprendizagem devido aos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Ele não vai ter atenção no que o professor está falando, ele não vai parar, tá? Ele não vai esperar a sua vez, vai atrapalhar realmente, né, a questão da rotina dentro da sala de aula. Daí a escola ela tem que ver, né, que essa criança ela precisa de um cuidador só para ela, para que o professor fique com os demais alunos e eles possam aprender, né? E o auxiliar se dedique mais a essa criança, porque realmente ela precisa ter o controle dentro da sala de aula, senão ela vai agitar e vai começar a estressar, mexer com os demais colegas. Daí o que vem como consequência a dificuldade de relacionamento. Essa dificuldade de relacionamento muitas vezes não é pela criança que tem TDAH, mas é pelo colega
que está sendo como é que eu posso falar? Inquietado por a criança com TDAH, né? Ela não vai deixar essa criança, esse seu coleguinha quieto, né? Vários coleguinhas da sala de aula vão ficar irritados com ele, porque ele está sempre mexendo com um e com o outro. Então, a dificuldade de relacionamento. Baixa estima, tá? Vai apresentar interferência no desenvolvimento educacional e social devido a essa questão, né, da desatenção, devido à questão dele estar mexendo com um e com o outro, né, a inquietação, predisposição a distúrbios psiquiátricos, como comorbidade a esses distúrbios, nós temos a depressão. 15 a 20% das crianças com TDAH podem desenvolver a depressão. 25% podem desenvolver transtornos de ansiedade, 9 a 40% abuso e ou dependência de drogas e 30 a 50% transtornos de conduta. E com relação ao tratamento, nós temos a intervenção comportamental, intervenção psicoeducacional e a abordagem multidisciplinar, tá? Então, nós temos que ter aí o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, né, a escola como papel fundamental nessa questão desse tratamento da criança com TDAH, os profissionais do CAPS e a família, né? Essa criança ela vai fazer uso de medicação, de psicoterapia e a ajuda da família aí, ok, pessoal? Então, nós encerramos os distúrbios infantis por aqui. Até mais e bons estudos!